Na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, o Tribunal Permanente dos Povos tornará pública a sua decisão acerca do julgamento contra o presidente Jair Bolsonaro, realizado em maio deste ano. Na ocasião, Bolsonaro foi julgado por crimes cometidos contra a humanidade durante a pandemia de Covid-19 e ameaças à democracia brasileira. Para falar com a gente sobre a decisão do Tribunal Permanente dos Povos, nós conversamos agora com Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político, ex-secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Arnes e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Paulo Pinheiro. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer falar com o senhor. Boa noite a vocês. Obrigado por estar aqui. Professor, no próximo dia 1º, na quinta-feira que vem, há uma expectativa muito grande porque o Tribunal Permanente dos Povos vai divulgar efetivamente a decisão do julgamento. Eu queria que o senhor falasse para a gente toda essa expectativa dessa decisão. E uma pergunta, ele também será feito de forma simultânea, como foi o julgamento, São Paulo e Itália? Exato. Como a sede do tribunal é em Roma, o que é o secretário executivo, Gianni Tognoni, vai apresentar a sentença e haverá dois oradores, basicamente o Ferrajoli, que é um grande jurista italiano, que é o presidente do júri, e depois o Zaffaroni, que é ex-ministro da Corte Suprema da Argentina, que deverá também intervir. Outros juízes devem falar. Por que a importância dessa sentença? Essa sentença é importante no contexto que o Procurador-Geral da República não abriu nenhuma investigação, não concluiu nenhuma investigação sobre o que aconteceu durante a pandemia. Então, a denúncia apresentada pela Comissão Arnes, pela Coalizão Negra, pela Associação dos Povos Indígenas e a Internacional dos Serviços Públicos é acusar o presidente Bolsonaro de ter cometido crimes contra a humanidade no contexto do negacionismo em relação ao Covid, e por praticar incitação ao genocídio em relação aos povos indígenas. A sentença não foi distribuída, nós só vamos saber a sentença no próprio dia, mas aqui eu posso falar sobre o que foi a acusação e a nossa expectativa. E o que eu queria dizer por último é o seguinte: essa sentença, ainda que simbólica, vai ser a única sentença sobre os crimes perpetrados pelo presidente Bolsonaro. Essa é a primeira validade. A segunda é que 6 dias depois, vamos ver o que o presidente vai fazer. Ele tem demonstrado um certo autocontrole, mas os anúncios que ele anuncia, que ele publica sobre o 7 de setembro, são muito temerários. Então, eu acho que tem um simbolismo muito grande. Depois do 11 de agosto, aquelas cartas pela democracia, não só da USP, da Fiesp, mas em todo o Brasil, houve cartas pela democracia. Essa leitura dessa sentença tem um simbolismo grande na sala do estudante da Faculdade de Direito em São Paulo, no dia 1º de outubro, como você falou. Eu creio que tem um enorme significado. O senhor mencionou que e é um fato, que na verdade essa condenação, se ela for executada na declaração no dia 1º, ela não é uma condenação judicial, né? Ela não procede em processo judicial, mas ela tem uma importância bastante grande, como o senhor bem colocou já, por ser uma condenação, se for assim, né,
a primeira condenação sobre os atos de Bolsonaro nesse período da pandemia contra a população indígena também. Queria que o senhor comentasse a repercussão internacional que se espera desse processo, sendo que nós estamos em processo eleitoral e ele é um dos candidatos à reeleição à presidência da República. A repercussão é grande porque esse tribunal, como nós conversamos antes da sua sessão, ele está na esteira daquele do Tribunal Russell, convocado pelo Bertrand Russell e depois presidido pelo filósofo francês Jean-Paul Sartre. E depois foi na formação atual, esse tribunal foi fundado em 79 e já realizou 46 sessões. No entender do secretário executivo, a nossa sessão foi uma das maiores e que teve maior repercussão. E mesmo que não seja uma sentença num órgão internacional formal, como, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, ele se conjuga com a queixa que a Comissão Arns apresentou e que está sendo examinada pelo secretariado justamente pelo Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, quer dizer, quem está sendo acusado é o presidente Bolsonaro. Da mesma forma que a sentença, esperemos, acuse o presidente Bolsonaro desses crimes contra a humanidade e da incitação ao genocídio da população indígena. Eu creio que a repercussão no Brasil vai ser importante. É o único grande evento de conteúdo, de análise e de crítica veemente às políticas do presidente Bolsonaro antes desse 7 de setembro, que em vez de ser uma data festiva, é uma data de necrofilia. Essa ideia do presidente trazer o coração para fazer uma peregrinação, como a ditadura fez com os ossos do Dom Pedro I, e depois nem cuidou, ficaram abandonados por muito tempo no Museu da Cidade. E a coisa extraordinária é que o presidente ressuscitou o lema da ditadura salazarista, que ocorreu desde os anos final dos anos 20 até os anos 60, e de Deus, pátria e família. Então, ontem, com essa relíquia macabra, o coração inchado dentro, supõe-se, especialistas disseram, de uma solução de formal, ele invocou Deus, pátria e família. Isso é ligado à tradição família e propriedade, isso é ligado à antiga ditadura de Salazar em Portugal e o Estado fascista de Vichy, que tinha o mesmo lema. É com essa que nós vamos, com essa cantiga que nós vamos no 7 de setembro. É uma vergonha e um constrangimento enorme. Professor, na época do julgamento, em maio, o mundo inteiro falou deste julgamento, foi bastante repercutido aqui no Brasil também e fora, por conta de tudo que vem acontecendo, não só da forma como o presidente Jair Bolsonaro tratou a pandemia aqui no Brasil, mas os ataques constantes ao Estado Democrático de Direito. Pois bem, professor, diante de tudo isso, o senhor bem falou aí dessa questão deste novo ato aí, essa vinda do coração de Dom Pedro, no momento em que o país não vive um momento de pessoas passando fome, pessoas desempregadas, inflação altíssima e proposta de crescimento dessa atual gestão. Mediante de tudo isso, professor, a expectativa que o senhor disse é muito grande para relação à decisão do tribunal. A Ana bem lembrou, ela não tem efeito jurídico especificamente de condenação. Mas do ponto de vista moral e do ponto de vista internacional, é mais uma falácia de que o Brasil se tornou essa questão de pária internacional, ninguém mais respeita esse país no que diz respeito à política internacional, a respeito aos direitos humanos. Não há nenhuma dúvida nesse sentido. Tanto que tanto o tribunal, a sessão do tribunal, e agora essa leitura da sentença, ela
está sobre o título Autoritarismo e Pandemia. Quer dizer que, na realidade, ao mesmo essas políticas negacionistas, quer dizer, a autoria do presidente Bolsonaro, em termos objetivos, dessas não políticas de saúde, foram letais, né? Nós estamos com quase 700 mil mortos, que não, se outras decisões tivessem sido tomadas, isso não ocorria, e também por o dolo que ficou muitíssimo provado pela CPI sobre a Covid no Senado. Quer dizer, o presidente demonstrou em uma quantidade de falas dele ainda a intenção, quer dizer, em juridiquês se diz doloso, né? Quer dizer, em termos de intencional. Isso é tão importante nos crimes contra a humanidade como também no genocídio. Que o crime de genocídio pode incorrer a tortura, homicídio, escravidão, transferência de população. E, no que diz respeito às populações indígenas, esse genocídio vem ocorrendo depois de séculos, mas foi agravado pelas políticas do presidente Bolsonaro numa versão de extrema direita e autoritária. Quer dizer, o fato de nós estarmos com o 7 de setembro, uma ameaça de golpe, quer dizer, isso é que é a comemoração, e ao lado disso, essa coisa grotesca, constrangedora mesmo em Portugal. Eu tenho lido vários colegas em Portugal horrorizados em Portugal ceder primeiro e permitir essa patotada, essa coisa absolutamente desprezível. Quer dizer, claro que não é a culpa do governo português, que aqui esteve com muita simpatia e grandes falas democráticas, mas o Brasil solicitar isso é terrível. E você disse bem, enquanto essa população, 20 milhões nas periferias das grandes metrópoles, não come. Né? Você tem a política de segurança dizimando a população dos adolescentes e jovens negros em volta das... E você tem, como uma socióloga negra que eu admiro, a Dina Alves, falou, nós temos as prisões como os navios negreiros do Brasil no século XXI. E pior ainda, 300 mil desses 900 mil não têm sentença. Ocorrendo no Brasil, como o meu colega Sérgio Adorno disse há 20 anos, foi uma pesquisa, os brancos, pelo mesmo crime que os negros, recebem penas mais leves. Quer dizer, tudo isso é o escândalo diário que nós convivemos no Brasil com o glacê do bolo, da ameaça do golpe e o coração do Dom Pedro I, informal. É isso, então, para quem quiser acompanhar essa decisão que vai ser proferida no dia 1º de setembro, a TVT vai transmitir no seu canal do YouTube, na íntegra, essa declaração. E a gente agradece demais ao Paulo Sérgio Pinheiro, que é cientista político e secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Arnes e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, que é a USP. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco hoje e falar de um tema tão importante. Eu que agradeço. Além do mais, fiquei lembrado de todas as coisas que eu já fiz. Um grande abraço para vocês. Abraço. Professor. E lembrando, antes do nosso intervalo, a Rede TVT, o YouTube da TVT é youtube.com/RedeTVT. Coloca na sua agenda, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, aí a decisão do julgamento do Tribunal Permanente dos Povos sobre o julgamento de Jair Bolsonaro.